Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você está assistindo pela primeira vez, nós estamos numa jornada, num projeto aqui, num projeto difícil, mas estamos aguentando firme até agora. Estamos fazendo cada semana um livro da Bíblia. Então, cada semana eu pego 5 versículos, às vezes um versículo por dia, às vezes 2 versículos por dia, mas versículos de um livro da Bíblia para compartilhar com você, para te dar só um pingo de prosa, uma meditação curta para você aguentar o dia, uma tula espiritual, né? E começamos em Gênesis. Se você voltar lá atrás e ver meus vídeos, eu comecei lá em Gênesis e estou vindo firme. Já estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é uma carta extraordinária. Por quê? Porque é uma carta que demonstra os problemas que a igreja teve logo no começo. A gente pensa que a igreja primitiva era uma bênção, era isso. Rapaz, a igreja primitiva era dor de cabeça para tudo quanto é lado. E Coríntios, se você acha que a tua igreja é ruim, difícil, complicada, tem uns irmãos assim, pastor assado, aquele negócio todo, se você acha que é, dá uma lida na primeira carta aos Coríntios, você vê o tanto de pepino, tanto de abacaxi que Paulo vai descascar aqui. E olha, a igreja que teve Paulo, a igreja que teve Pedro, a igreja que teve Apolo, quer dizer, só caixa alta no pastorado da igreja, no ensino da igreja. E deu essa complicação toda aqui. Então você sente o clima, E nós vamos começar, mas Paulo vai tentar consertar as coisas, né? Ele vai apontar os erros e falar o que eles têm que fazer para consertar os erros, né? Mas tem alguns versículos que são extremamente importantes, né, nessa carta que eu gostaria de compartilhar. Infelizmente não dá para compartilhar todos, né, mas eu quero compartilhar com vocês alguns versículos. O primeiro de hoje está lá no primeiro capítulo, logo no primeiro capítulo, versículo 18, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós é o poder de Deus. Nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O que estava acontecendo? As pessoas, para algumas pessoas, isso até hoje é assim. Para algumas pessoas, a mensagem do Evangelho de que Jesus, o Filho de Deus, se encarnou, se fez homem, viveu entre nós uma vida perfeita, e morreu e foi crucificado como um sacrifício a Deus, e depois ressuscitou. Isso não faz sentido, eles não conseguem entender, é muito difícil de engolir, não desce de jeito nenhum, não pode ser. Deus tinha que ter um outro plano. Se Deus é Deus, ele ia fazer isso. Se Deus é Deus, ele ia fazer aquilo. E eles têm as ideias dele do que Deus deveria fazer ou não deveria fazer. Mas Deus tinha o plano dele era esse, era enviar o seu Filho para morrer por nós, para pagar as nossas dívidas para com a justiça de Deus. Essa é a única maneira, e é a única maneira, é o que está valendo ainda, né? Então para eles não faz sentido, eles não conseguem entender isso. É loucura pensar que Deus se encarnou, viveu entre nós, e aí foi crucificado. Deus deixou o seu filho ser crucificado. Que coisa absurda, que ideia absurda. Isso não faz sentido. E aquele negócio todo. E Paulo fala o seguinte, essa turma aí está perecendo. Se eles não aceitarem a mensagem da cruz, eles vão morrer. Mas a mensagem da cruz é poderosa para nós, os que estão sendo salvos. Porque é a mensagem da salvação. Você só pode ser salvo, eu só posso ser salvo. Não pelos meus feitos, pelos meus méritos, pela minha vida, eu ajudo, eu faço, eu contribuo, não. Eu só posso ser salvo pela graça de Deus demonstrada no sacrifício de Jesus. É o sacrifício de Jesus que paga a minha dívida para com Deus. E eu recebo aquilo que Jesus fez pela fé. E é gratuitamente. Eu não pago nada, eu não tenho que fazer nada, eu simplesmente recebo ou aceito. Essa é a mensagem da cruz. Que Jesus fez o trabalho todo por nós. Ele veio, viveu uma vida perfeita, morreu como um sacrifício para pagar as nossas dívidas. E ressuscitou.
E para certas pessoas isso é loucura, não faz sentido. Mas para nós é o poder de Deus para a nossa salvação. A mensagem de Jesus. Ele veio te salvar e me salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Que salvação está disponibilizada para cada um de nós, não pelos nossos méritos, mas por causa daquilo que Jesus fez e sofreu na cruz do Calvário. E esse é o nosso pingo de prosa de hoje, queridos. Deus te abençoe.